Bom dia, queridos alunos, né? Hoje estamos aqui para rever novamente a capa do jornal, certo? Nós vamos ver alguns elementos que compõem a capa do jornal e que vocês consigam perceber esses elementos e que vocês consigam também depois realizar uma boa prova de redação, ok? Então, nós vamos dar início com a capa do jornal. Nós vamos ter, como de costume, o nosso sumário, né? Apresentando o que nós vamos estudar e os elementos da capa de um jornal, certo? Então, vamos rever, né, o que é a capa do jornal. Então, como qualquer forma de informação, certo? O jornal, ele também precisa de uma capa atrativa. Do mesmo jeito como uma revista necessita de uma capa chamativa à atenção, o jornal também ele necessita. Por que ele necessita que chame a atenção? Porque é através da capa que o leitor vai se interessar por aquele produto e vai terminar comprando. Então, o jornal, a capa dele tem que ser atrativa. Por quê? O que é que o nosso conceito mostra? Mostra o seguinte, que a capa do jornal funciona como uma espécie de vitrine nas bancas de jornais, né? E é o primeiro elemento de atração visual para o leitor. Lembram que na nossa última aula eu falei o seguinte, que para se comprar um jornal ou até mesmo um livro, até mesmo uma revista, o que poderia chamar a atenção? O título, a cor, a capa em si enche os olhos do leitor, né? Se for uma revista, vai ter um colorido, vai ter uma imagem, vai ter o título, vai ter o nome da revista, vai ter a manchete principal. Então, da mesma forma, segue o raciocínio do jornal, né? Então, de imediato, você precisa saber que na primeira página do jornal funciona como uma espécie de vitrine. E nessa vitrine do jornal, né, na capa do jornal, aí você vai ver uma imagem em destaque, certo? Então, vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Então, nós vamos ter, né, de imediato, os elementos do jornal impresso, certo? Que nós vamos ter essa informação lá na nossa apostila, dentro de algumas atividades, né? Aonde nós vamos ter o cabeçalho, o que eu posso colocar no cabeçalho do jornal impresso, né? Os títulos, o que corresponde aos títulos, a foto destaque, certo? E tem outras informações que você já conhece dentro do jornal, certo? Dentro do jornal impresso. Então, um dos elementos principais, certo? Nós vamos ter aqui, eu selecionei porque é o que está sendo muito batido na nossa apostila, né? Dentro das questões. Então, os elementos da capa do jornal são manchetes, cabeçalhos, fotos, destaque,
chamadas e a presença ou não de publicidade, a edição, certo? Então, nós vamos ter no jornal a manchete, nós vamos ter o cabeçalho, nós vamos ter a foto de destaque, nós vamos ter as chamadas e vamos ter a presença ou não de publicidade, aquelas propagandas que existem, né? Nós vamos analisar agora o primeiro elemento. O que eu posso colocar no cabeçalho? Então, coloca-se o nome do jornal em destaque. Você vai observar, quem tem jornal em casa, né? Se não tiver, providencia e dá uma olhadinha que cada jornal tem uma forma de organizar o seu cabeçalho. Você vai prestar atenção que primeiro no cabeçalho você tem que colocar o nome do jornal. E veja que o nome do jornal está em destaque. Ele vem em destaque. Ele pode vir de várias cores, certo? Ele vem em uma forma diferente, vem em um tamanho diferente. Depois, abaixo do nome do jornal, coloca-se o número de anos em que o jornal está na rua, está sendo veiculado. Ou seja, vamos supor, se tem um jornal que tem 92 anos de existência, aí é colocado quantos anos ele tá no comércio, certo? Nome de 2 diretores ou pessoas responsáveis, os donos, certo? Do jornal. Também é obrigatório ter, né? Que é de responsabilidade daquela pessoa. A cidade em que o jornal é publicado. No caso, nós vamos ter, vou dar só um exemplo. Aqui no estado do Ceará, né? Nós vamos ter o Jornal do Diário, o Povo, certo? E você pode observar que cada um tem uma forma criativa de chamar a atenção dos leitores, certo? Aí vai ter a cidade, é obrigatório ter, certo? Porque é o endereço daquele jornal, de onde está saindo todas as informações. E o seu endereço eletrônico contém também lá, certo? Depois nós vamos ter, depois do cabeçalho, nós vamos ter os títulos, que é a manchete e as chamadas, certo? Então, neste caso, quando vocês encontrarem alguma pergunta aí na atividade que eu vi, quais são os títulos que se encontram, qual é o título principal? É a manchete, é a principal notícia daquele jornal. E as chamadas são as outras notícias que contém dentro do jornal, certo? Então, neste caso, manchete e chamadas, o verbo deve estar no presente do indicativo, na ordem direta e na voz ativa. Devem-se evitar artigos sempre que possível, entre outros critérios. Então, o que é que vai acontecer? Na hora que você for produzir uma capa de jornal aí nas atividades, a manchete é a notícia principal. Então, ela tem que vir em destaque, certo? As chamadas são as notícias que irão conter também dentro do jornal. E como elas são elaboradas? Elas são elaboradas de acordo com as regras gramaticais, certo? Os verbos obrigatoriamente têm que estar no presente do indicativo, na ordem direta da voz ativa. Olha aí a nossa aula de vozes verbais. Nós sabemos que a voz ativa é aquela em que o sujeito pratica uma ação,
Então, deve-se evitar artigo sempre que possível em outros critérios, certo? Então, primeiro passo, a informação que vai conter no cabeçalho, que é o nome do jornal, o número de anos que o jornal tem, certo? O nome de 2 diretores ou donos que são responsáveis pelo jornal, a cidade em que aquele jornal é publicado, certo? E o endereço eletrônico. Depois vocês podem observar que vai conter o quê? Um título, né? Esses títulos. Quais são esses títulos? A manchete principal e as chamadas. Como elas são feitas para chamar a atenção? Verbo no presente do indicativo e a ordem é direta e os verbos têm que estar na voz ativa. Depois, nós vamos ter a foto destaque, que é aquela foto que vai fazer a relação da manchete certo? Com a notícia, com o título. Aí, qual é a importância dessa foto destaque? É o elemento importante da primeira página do jornal, porque ela vai quebrar a monotonia existente entre os textos. Então, se uma capa de jornal for formada apenas por linguagem verbal, não vai chamar atenção. O que vai chamar a atenção de imediato será a fotografia, será a imagem, será a foto. E depois é que o leitor vai fazer a relação da imagem com o que tem no título, com o que tem na manchete, certo? E aqui, ó, trouxe um pequeno exemplo, certo? Que tem na nossa apostila esse jornal e tá aqui o que Tia Kilvia acabou de explicar para vocês, né? O que está chamando a atenção de imediato são as fotografias. Nós vamos ter uma charge, nós vamos ter propagandas, tá vendo, ó? Então, no cabeçalho, ele tá aqui, ó, o nome do jornal. Nós vamos ter aqui o dia, a data, o mês e o ano. Nós vamos ter aqui, ó, o nome, certo? De 2 diretores, bem aqui nesse cantinho, das pessoas responsáveis pelo jornal, certo? Aqui, ó, está o título. Se você observar, aqui será o quê? A manchete. Veja aqui, ó, a manchete, porque ela tá com formas, né, diferentes. A letra está chamativa. Olha, as outras estão, mas essa daqui está mais em destaque. Então, percebe-se aqui que nesse exato momento é a manchete. E se você observar, ó, bem aqui, vocês vão ter as chamadas. Tá vendo, ó? Então, Prefeitura do Rio tem 300 obras paradas. Veja que aqui, ó, tem a imagem do Rio de Janeiro, certo? E em seguida tem a chamada, tem a manchete dela. E logo após vem o quê? A notícia. Lembra aquela estruturazinha que foi dada, acho que lá no dia 15? Então tá aqui, ó, o subtítulo, né, a linha fina, com aquelas perguntazinhas que vocês têm que responder. E olha as outras chamadas, as outras notícias, né? Então, aqui está a primeira capa de um jornal, certo? Aqui são outras chamadas, ó.
Vocês podem observar que tem uma charge, aqui também. Aqui tem uma publicidade, as propagandas. Tudo isso para chamar a atenção do leitor. Certo? Então, esses aqui são os elementos que formam a capa de um jornal. Cabeçalho, chamada, né? A manchete principal, a notícia principal. Depois da notícia principal, vem as chamadas, vem as outras notícias que irão conter no jornal. Aqui também tem charge, nesse jornal aqui, também vai conter a publicidade que está aqui embaixo. E logo abaixo pode vir o endereço eletrônico, certo? Como pode vir aqui também no cabeçalho, certo? Então, essa foi a nossa aula de revisão para a prova e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, fiquem com Deus.